A gente detalhar e destrinchar os números da Marco Polo. Eu recebo aqui nos estúdios da CNN em São Paulo, Pablo Freitas, CFO da Marco Polo. Pablo, obrigado por estar aqui em São Paulo com a gente, deixar lá de Caxias do Sul para a capital paulista. Queria te ouvir sobre o balanço. Me conta, como está o desempenho das vendas aqui no Brasil e no exterior, já que o exterior me parece que foi um ponto positivo no balanço do trimestre. Boa noite. Perfeito, boa noite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui comentando um pouco sobre as nossas operações. Eu acho que a grande manchete do trimestre efetivamente é um crescimento expressivo em termos de receita, frente ao segundo trimestre do ano passado versus o que estamos entregando agora, quase 18% de crescimento em termos de receita. E aqui, de fato, receitas de exportação a partir do Brasil, nós tivemos um crescimento na casa dos 22%. E quando a gente olha as nossas operações internacionais, comparativo entre trimestres, foi aproximadamente 50% de crescimento entre um trimestre e outro. Então, realmente, a gente vê os negócios ganhando corpo, os países voltando a, de fato, renovar suas frotas e um trabalho muito forte de reestruturação que a Marco Polo fez ao longo dos seus anos na operação brasileira e nas operações internacionais começam a apresentar resultados de forma consolidada. Então, de fato, assim, resultados consolidados, como a gente viu há pouco, de maneira muito expressiva em termos de lucro líquido, margem EBITDA, isso tem mostrado aí de forma consistente ao longo dos trimestres. E Pablo, a Marco Polo tem unidades fabris em geografias muito diferentes, né? América Latina, Austrália, países muito distintos. É possível observar essa recuperação em todas as geografias ou há diferenças? E como a empresa se protege da variação cambial, já que a gente teve uma valorização do real neste período, o que, em tese, prejudica o resultado em reais da companhia? Perfeito, Então, nós temos fábricas em basicamente, são 6 países além do Brasil, são 11 unidades fabris, 3 no Brasil, 8 no exterior, e a gente hoje está basicamente em todos os países, ou todos os continentes a nível global, exceto a Europa. E quando a gente olha, então, do ponto de vista dos nossos negócios, nós começamos um processo de reestruturação nas nossas operações de maneira muito forte lá por volta de 2016, 2017, começando no Brasil, e depois a gente veio a expandir esse mesmo processo de transformação, muito conectado com a cultura da empresa, onde a gente dá um enfoque maior no nosso modelo de negócio para rentabilidade ao invés apenas de volume. E nesse contexto a gente consegue trazer todas as operações para um patamar de rentabilidade, um patamar de relevância, principalmente do ponto de vista de produto, e isso tem feito com que, ao longo, principalmente destes 2 últimos anos, a gente conseguisse colocar todas as operações em patamares muito similares do ponto de vista de rentabilidade. Então, a gente conseguiu conectar o nosso negócio com o cliente, atendendo às suas necessidades, e, claro, em cada geografia nós temos características diferentes em relação aos produtos e acaba que a empresa busca se diferenciar como sendo uma empresa que realmente possui de soluções de engenharia diferenciadas. E aí, quando a gente olha do ponto de vista de câmbio, a gente tem uma maior exposição na Operação Brasil, mas, ao mesmo tempo, pelo volume de exportações representativo que nós temos, a gente consegue fazer um hedge natural. A gente também acaba aproveitando muito das linhas atualmente existentes para estar incentivando o capital de giro, principalmente do BNDES, para fomentar as exportações. Então, tomando dívida em dólar e, ao mesmo tempo, casando com as exportações em dólar. Então, quando a gente olha do ponto de vista de câmbio, o único ponto negativo é um câmbio que flutue como tem flutuado, mas um câmbio... uma coisa contábil quase, né? Exatamente, E aquilo da menor previsibilidade do ponto de vista de captura de margens. Mas mesmo num cenário como é o cenário atual, a gente vê que as nossas margens continuam robustas. Primeiro trimestre e segundo trimestre foram margens de exportação bastante significativas. E, Pablo, o que dá para dizer do mercado doméstico, que ainda continua sendo o carro-chefe da Marco Polo? A gente teve uma oscilação praticamente estável, na entrega do segundo trimestre. O mercado doméstico está num outro momento. Ano que vem nós temos eleições. Isso acaba influenciando, por exemplo, as compras de frotas públicas. Como está o setor rodoviário? Me conta um pouquinho de Brasil. Perfeito, Então, mesmo com todo esse cenário difícil do mercado doméstico, com um contexto onde o custo financeiro para financiar um produto que é um bem de capital, que é o ônibus, está bastante elevado, mesmo nesse contexto, a gente vê que a gente tem conseguido
manter margens de forma consistente, né? Até nesse segundo trimestre versus o primeiro trimestre desse ano, a gente conseguiu ampliar o nosso market share em veículos de alto valor agregado, que são os rodoviários, aqueles double deckers, aqueles rodoviários mais pesados para o turismo, né? E o que a gente tem olhado é que, na prática, ao longo desses últimos anos, especialmente depois da pandemia, a população ela voltou para o ônibus, voltou para o transporte público de maneira mais efetiva, né? Então, isso não é só a questão da população voltando para o ônibus, mas também os operadores, né? A própria Marco Polo em solução de produto, ofertando serviços de maior valor agregado. Então, a gente vê que mobilidade acaba sendo um gasto significativo no dia a dia das famílias, né? Talvez segundo ou terceiro mais relevante, depois de moradia e brigando ali por alimentação. E quando a gente vê que o poder de compra da população começa a ficar corroído por um cenário inflacionário alto, o ônibus acaba sendo, de fato, né, um transporte bastante buscado pela população. Interessante. Né? E a gente vê as pessoas, então, voltando para o transporte urbano, voltando para o rodoviário, e quando elas estão voltando agora no transporte urbano, a gente vê grandes prefeituras trabalhando para renovar as frotas, né? E a renovação de frota no Brasil, desde 2013 e 2014, que ela não acontece de forma significativa. Então, esse processo de renovação ele está voltando agora a ganhar corpo, e a gente está vendo, então, esse encontro entre a população com mais apetite para utilizar o transporte e o operador também ofertando um serviço de maior qualidade. E isso no rodoviário, então, acaba sendo um diferencial ainda mais significativo, porque a alternativa para essa população, muitas vezes para viagens de média e longa distância, acaba sendo a viagem via aérea, né? E com o valor das passagens aéreas um valor mais alto para essa população que já está com o seu poder de compra corroído, acaba que o ônibus é uma solução interessante, e quando ela chega hoje nos nossos clientes para estar se utilizando do serviço de transporte, a gente vê um produto que esses clientes têm buscado estar ofertando para essa população muito mais qualificado. Ônibus de 2 andares, com serviços diferenciados, poltronas mais confortáveis, massagem incluída. Então, assim, é quase uma business class do que é um setor aéreo no transporte coletivo. Então, efetivamente, a gente vê assim um encontro muito positivo entre uma demanda que aumenta e um serviço mais qualificado. E aí, claro, isso tem contribuído muito para os nossos resultados, como a gente tem visto aí ao longo desses últimos anos. Pablo, o tarifaço, as tarifas, a nova política comercial dos Estados Unidos influencia alguma coisa nos negócios Marco Polo? Eu sei que a presença de vocês nos Estados Unidos é muito pequena, né? Perfeito. Mas isso acaba influenciando a cadeia, de alguma maneira, os negócios da companhia? Até o presente momento, né, o tarifaço, pelo fato de nós não termos uma presença relevante nos Estados Unidos, acabou que não trouxe grandes impactos para o nosso negócio. Mas no México, por exemplo? O que é o ponto-chave é que a gente vê assim, o México a gente tem revisitado um pouco a operação até para analisar esse segundo semestre, porque de fato o ambiente produtivo do México, ele acabou tendo um abalo um pouco maior, né? Aquela vontade de renovação de frota, ela tem sido de certa forma alongada e diferida no tempo. Então a gente vê que a operação do segundo semestre no México, ela ainda não está no cenário de preocupação, mas ela é sim um pouco mais impactada. Mas num contexto de resultados consolidados, a gente não está vendo ainda grandes impactos. Tivemos sim pequenos clientes que acabaram olhando para postergar alguma renovação por questões relacionadas a fornecimento de insumos para os Estados Unidos, que nem o agro, que tem sido mais impactado. Né? Então, aquela renovação do fretamento acaba sendo postergada, mas isso foram clientes muito pontuais. Então, até o momento, a gente não teve grandes impactos, exceto, claro, o México, que coloca num cenário agora sobre uma análise de cautela. Exatamente. Do ponto de vista da demanda, né? Perfeito. Pablo, só para a gente terminar, a gente só tem mais um minutinho, muito rapidamente. O que falar para o acionista que tem Pomo 3 na carteira, viu uma valorização de 41% do papel nos últimos 12 meses, de agora para o futuro, o que dá para dizer para ele? Perfeito, né? Bom, quando a gente olha para o nosso negócio, a gente vê que, de fato, o mundo como um todo tem buscado cada vez mais olhar para as suas frotas de ônibus, olhar para o transporte público e buscar efetivamente entregar serviços mais qualificados. A pauta de renovação no sentido de sustentabilidade, ela também é uma pauta muito presente e ela está ainda no início, especialmente nos mercados onde nós atuamos. A Marco Polo tem buscado entregar soluções de produto cada vez mais atualizadas, cada vez mais em linhas com
pautas verdes. E quando a gente olha também do ponto de vista do mercado interno, as renovações de ônibus elas não aconteceram da forma como elas deveriam nesses últimos 10 anos. E isso também conecta com os principais mercados onde nós temos resultados consolidados, especialmente Argentina e Austrália. Então, as expectativas da empresa elas estão muito positivas no sentido de que tem muito espaço ainda para renovações significativas de ônibus, o que permite fazer com que a empresa continue prosperando, entregando margens consistentes e resultados em linha com esses que nós estamos entregando. Tem um bom pipeline aí. Exatamente. Muito bem, a gente conversou com o Pablo Freitas, CFO da Marco Polo. Quero testar o aeromóvel ali do aeroporto de Guarulhos, que é um produto da Marco Polo e que vai começar a operar nos próximos meses. Pablo, obrigado pela visita aqui nos estúdios da CNN. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado pela presença e é um prazer aqui estar conversando com vocês. Até logo.